Olá, nós vamos iniciar o projeto de análise de recursos humanos. Nessa primeira parte, nós vamos focar nas etapas de entendimento do escopo do projeto e de análise das fontes de dados disponíveis. Começando, portanto, pela definição do escopo do projeto. Acaba sendo um grande erro e bastante comum a gente querer já de cara abrir o Power BI e começar a desenvolver as soluções sem antes pensar no projeto que a gente está construindo. Isso vai gerar, na maioria das vezes, retrabalho para a gente. Você vai mostrar para o seu cliente o que foi desenvolvido e muitas vezes ele vai falar que não era bem aquilo que ele queria, que falta alguma coisa, e aí você vai precisar voltar no seu projeto e retrabalhar. E claramente isso não é eficiente. Para ser produtivo, a ideia é fazer o certo desde o início, de preferência. Esse retrabalho, além de perda de tempo, pode causar problemas técnicos na sua solução. Você vai mexendo no seu projeto, adaptando recursos, e muitas vezes vai virando as famosas gambiarras, não é verdade? E isso, no fim das contas, pode dificultar a utilização e também o crescimento do seu projeto. Porque os projetos de BI são vivos. Com o tempo, os seus clientes vão sentir a necessidade de novas informações, novos indicadores. E se a estrutura do seu projeto está comprometida por conta dessas gambiarras, esse crescimento ou não vai ser possível ou vai ser bem difícil de ser atingido. Então, para evitar esse retrabalho e essa necessidade de adaptações, o grande segredo é você fazer um bom entendimento do escopo do seu projeto. E quando a gente está desenvolvendo um projeto, com certeza você vai ter um cliente, a pessoa para quem você está construindo aquela solução. Seja ele um cliente externo, caso você trabalhe em uma empresa que vende projetos de BI, por exemplo, ou clientes internos, na sua própria empresa, como a diretoria, os seus gestores, ou as pessoas que trabalham com você no seu departamento, ou mesmo pode ser que esse cliente seja você mesmo. Às vezes você está construindo uma solução que é para você, para auxiliar você mesmo a tomar as decisões no seu dia a dia. Então, independente disso, é necessária a definição do seu público-alvo. E aí, pensando no cenário do nosso projeto de recursos humanos, nós precisamos entender onde a nossa solução vai se encaixar, quais os objetivos ela espera atender, qual a análise de negócio será feita a partir dessa solução. Então, no nosso caso, o setor de RH do nosso cliente gostaria de analisar o perfil dos colaboradores para auxiliar na implementação e melhoria das políticas organizacionais dessa empresa. O desejo do setor é fortalecer a cultura da empresa, promover a igualdade de gênero e incentivar o aumento do nível de escolaridade dos colaboradores. Também, o RH gostaria de entender a distribuição geográfica dos colaboradores, já que depois da pandemia eles passaram a trabalhar em um regime de home office. Agora, para fazer essas análises, precisamos saber quais os dados temos à disposição, de onde eles vêm, se são arquivos de texto, se são arquivos exportados de algum sistema de informação que a empresa utiliza, se são recebidos por e-mail em algum formato. Enfim, a gente precisa saber quais dados nós vamos ter em mãos. E para construir esse relatório, nós temos que a empresa disponibiliza em arquivo de Excel os dados dos colaboradores. E esse arquivo do Excel é exportado do sistema de informação que eles utilizam. Então, a partir desses dados, nós precisamos entender dos nossos clientes quais são as métricas que eles utilizam para tomar as decisões necessárias, quais são os indicadores utilizados. E isso eles vão saber. No dia a dia, eles estão acostumados a lidar com esses indicadores. Mesmo que atualmente não estejam sendo obtidas essas métricas de forma eficiente, eles vão conhecer quais são os indicadores necessários. Para as análises de RH dessa empresa, a principal métrica é a quantidade de trabalhadores. E essa métrica, ela precisa ser avaliada por alguns pontos de vista, por alguns contextos, como pela escolaridade dos colaboradores, o nível de escolaridade, pelo gênero dos trabalhadores, pela faixa etária, pela cidade de origem, pelo tempo de empresa. Além disso, é necessário um filtro de atividade, se os funcionários ainda estão ativos ou não naquela empresa, pelo nível do cargo que ele ocupa e qual departamento aquele colaborador pertence. Então, esse é o escopo do nosso projeto. Parece simples, e realmente é, mas
ter essa definição de escopo muito clara, realmente escrever essas definições, mostrar para o seu cliente depois de fazer as reuniões necessárias, vai ser essencial para o alinhamento de expectativas do projeto. E esse alinhamento é importante em qualquer projeto para que no final todos fiquem satisfeitos, que o projeto seja um sucesso. Até porque com essas definições, todos sabem o que precisa ser feito. Serve até como uma documentação importante do projeto. Evita que no final o seu cliente cobre algo que não foi combinado antes, ou algo desse jeito, porque está registrado. Então, além de trazer clareza para o desenvolvedor, para quem está construindo a solução, traz clareza para o cliente também. Após ser feito o entendimento do escopo, nós precisamos olhar para os dados disponíveis. Às vezes, vale até a pena investigar com seu cliente se existem mais fontes de dados que a gente possa utilizar, mais dados a serem disponibilizados. Porque pode parecer estranho, mas acontece muito nesses projetos dos dados que foram disponibilizados para a gente num primeiro momento não serem suficientes para construir o relatório, para atingir aqueles objetivos definidos no escopo. Então, às vezes também a pessoa ainda não explorou o que os sistemas de informação daquela empresa é capaz de gerar em termos de relatórios de dados. Às vezes ela está acostumada só a trabalhar com aquelas bases do dia a dia dela e, obviamente, mais dados poderia facilitar a nossa vida. Então, é preciso olhar para os dados que nós temos em mãos, depois de verificar se existe algo a mais à disposição. Para esse projeto, foi falado que os dados estão em um arquivo de Excel, que veio do sistema da empresa. Portanto, nós vamos abrir a pasta de arquivos do projeto, de RH, e olhar para essa base de dados no Excel. Bom, lá na pasta dos arquivos, nós podemos abrir o arquivo do Excel, que se chama BD Recursos Humanos. Vamos aguardar ele ser aberto na nossa tela. E aí nós poderemos ver como está o estado dos nossos dados nesse momento. Aqui a gente percebe que esse arquivo do Excel conta com duas planilhas. Uma planilha chamada RH, e a gente vê claramente que tem dados preenchidos nela, e a planilha 1, que se a gente acessa, a gente percebe que ela está vazia. Então, ela vai aparecer no momento de conectar com o Power BI, mas ela não vai servir para nada para a gente. Na planilha RH, a gente tem aí os dados registrados de cada um dos nossos colaboradores. Ou seja, cada registro dessa base representa um colaborador dessa empresa. E aí nós temos os dados dessas pessoas, como a matrícula dela, a data de nascimento, e aí já tem uma classificação de faixa etária dessa pessoa, a data de admissão, quando ela entrou na empresa. Temos uma data de desligamento, caso esse colaborador não esteja mais ativo na empresa. Já temos também a classificação do tempo que ele ficou na empresa, o gênero da pessoa, temos a filial de onde ela pertence e outros dados, como o tipo sanguíneo dela, o cargo que ela ocupa, a atividade, se é um funcionário ativo ou inativo. Então, no nosso caso, se ele tiver uma data de desligamento, ele não está mais ativo na empresa, mas se a data de desligamento estiver vazio, ainda é um funcionário ativo. Temos o nível do cargo dessa pessoa, o departamento a que ela pertence, o grau de escolaridade e o salário dela. Agora, quando a gente fala nos indicadores que foram pedidos no escopo do projeto, a gente pode observar que a quantidade de colaboradores, por exemplo, vai acabar sendo obtida pela contagem dos registros que nós temos na base. Lembra que cada linha da nossa base é um funcionário, é um colaborador. E esses pontos de vista, para que a gente possa avaliar essa quantidade por escolaridade, gênero, faixa etária, acaba que esses dados a gente também tem presente na nossa base, como a gente já observou. Então, aí nós temos a escolaridade, temos a cidade de origem, temos o gênero, temos o tempo de empresa, temos também a faixa etária da pessoa. Tudo isso é um bom sinal, né? Vai ser possível chegar naqueles indicadores. E a respeito dos filtros que foram pedidos, filtros de atividade, se o colaborador está ativo ou inativo, nível do cargo, departamento, também são dados presentes na nossa base. Isso é bom para a gente. Atividade, nível, departamento. Agora, algo que a gente já pode observar
nessa base de dados é que ela ainda não está 100% adequada para ser utilizada. Tem algumas coisas que poderiam melhorar. Principalmente se a gente pensar em padrões de nomenclatura desses dados, né? Como que esses dados estão escritos. Por exemplo, o gênero, por algum motivo, foi registrado tudo com letra minúscula, certo? A filial já veio tudo bagunçado. Algumas partes estão maiúsculas, algumas estão minúsculas, outras têm a inicial maiúscula. O nível de departamento, né? Os dados de departamento, todo mundo está com caixa alta, todo mundo em letra maiúscula. Então, esses são tratamentos que a gente pode fazer nesses textos para deixar mais padronizado. A gente pode escolher, por exemplo, o padrão de somente as iniciais maiúsculas. Outra coisa que a gente observa é a coluna de salário. Apesar da gente não tratar de salário no escopo do projeto nesse momento, a gente pode pensar que futuramente o setor de RH dessa empresa pode querer fazer alguma análise em relação ao salário dos funcionários. E como está falando de dinheiro, a gente observa que esses números aqui não estão formatados como moeda. Isso é outro tipo de tratamento que a gente pode fazer lá no Power BI quando a gente conectar com essa base. Certo? Então, nessa etapa de análise dos dados, também pode ser feita essas observações de como que estão nossos dados, se eles estão adequados, começar a pensar em que tipo de tratamento precisa ser realizado nessas bases. Terminado esse processo de análise das fontes de dados disponíveis, a gente já começa a botar a mão na massa no próximo passo com as etapas de ETL, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Até lá!